quero me aprofundar num trabalho que a Casa Hunter tem feito e que faz sentido também para a gestão dos recursos que a gente tem disponíveis. Porque uma informação muito importante, você falou, né? O médico, ele está cada vez mais especializado. E a gente tem o limite a gente não tem um conhecimento enciclopédico, isso não pode ser cobrado do profissional. Sem dúvida. A gente precisa de especialistas. Quando a gente está falando de doenças raras, a gente tem uma variedade enorme de doenças, com uma variedade enorme de características que levam ao diagnóstico, de tratamentos, uma complexidade muito grande. Nesse sentido, a otimização da prescrição é um caminho de diminuir o desperdício, né? A gente precisa ter gente bem treinada para que o remédio seja utilizado quando ele de fato tem indicação, né? E a gente vê em outras áreas da medicina que saem das doenças raras, e não vai aqui nenhuma crítica, enfim, uma insinuação de que haja má fé. Mas a gente, como gestor, muitas vezes atua na otimização, na definição de protocolos clínicos, o próprio Ministério faz os PCDTs e tal. A otimização da prescrição tem muito a ver com os centros de referência do tratamento das doenças raras, né? Nesse sentido, Tony, os centros de referências vão contribuir para a sustentabilidade do sistema, e você tem um papel muito grande no início da construção do primeiro centro de referência, ou eu estou... Exato. Olha, você tocou num assunto super importante. Uma coisa é falar dos centros de referência hoje habilitados pelo Ministério da Saúde, outra coisa é falar de um centro de referência específico, integrado para trabalhar as doenças raras. Tá? Sem tirar o mérito de nenhum centro, nós precisamos de todos os centros. Mas vamos falar na prática. Antes da portaria de 2014 e depois da portaria de 2014. Antes da habilitação desses centros e após a habilitação desses centros, que hoje temos mais de 20 centros habilitados em todo o país. Quantos a gente precisa? São poucos, né? Claro que não são apenas esses centros que atendem as doenças raras. Só que o que mudou na prática, na vida do paciente, após a habilitação? Na vida do paciente? Nada. Nada. Quanto mudou, quantos pacientes foram atendidos a mais após a habilitação? Nenhum a mais, naquela quantidade que era atendidos antes. Que mudou, que hoje o centro recebe para diagnosticar um pouco de dinheiro, deu mais visibilidade para as doenças raras, mais conscientização, foi feito mais aconselhamento genético. Agora, referente ao trabalho necessário e efetivo para o paciente, seja no tratamento, no manejo integral, através de uma equipe multidisciplinar, feito atendimento de uma forma interdisciplinar, tratamento medicamentoso rápido, quanto tem medicamento, a avaliação, né, desse tratamento semestral. Bem indicado, bem avaliado para dar feedback, seja para a Conitec, seja para a Anvisa, né, que o Ministério, que o maior pagador, vamos dizer quanto ele está pagando, o convênio, o que seja, ele precisa saber se realmente está tendo efeito positivo ou não, né? Então, isso não está sendo feito. E não dá para ser feito da forma que é hoje. Porque para tratar oncologia, na maioria hoje do mundo, na maioria dos lugares do mundo, tem centros específicos para tratar doenças oncológicas. Hospitais de câncer, sim. Hospitais de câncer específico. E se a gente vai falar das 9.000 doenças raras catalogadas, hoje são 9.000, não é mais 7 nem 8, são 9. Se nós vamos falar das 9.000 doenças raras catalogadas, são mais de 15 a 16 milhões de pacientes no Brasil. Então, não estou falando de uma doença rara que tem 200 pacientes, outra doença rara tem 5.000 pacientes, outra 1.000. Estou falando do conjunto das doenças raras. Deixou de ser raro, já estamos quase na quantidade de diabéticos no país. Sim, extremamente prevalente. Exatamente. Agora, a diferença, se você tem diabetes, seus pais vão te falar: filho, se cuida, não come doce, tapa nas costas, normal. Agora, se você tiver uma doença rara, degenerativa, progressiva, com vida limitada, com milhares de problemas multissistêmicos, né? Porque as doenças raras são multissistêmicas, acometem o sistema inteiro, e tem pouco tempo de vida, e você está degenerando dia a dia. A sua saúde acomete a saúde dos teus pais, dos teus avós, dos teus tios, às vezes, de todos que te amam.
Todo mundo está ao seu redor. Todo mundo. Dos teus irmãos, todo mundo vive. A mãe fica doente, mais que o próprio filho. Ela deixa de trabalhar, deixa de ser médica, de ser engenheira, de ser advogada. Ela deixa de trabalhar para cuidar do filho, porque não basta ela ter cuidadores que a ajudam. A mãe tem que estar presente 24 horas no ar, 12 meses por ano, sem ter descanso. Isso é o que a gente chama de custo indireto, né? Exatamente. Que tem que ser não, tem muitos custos indiretos. Sim. Se a gente vai colocar no ponto do lápis, sempre é muito melhor enfrentar, tratar de uma forma efetiva do que deixar, né, sem tratamento. Isso é óbvio. Fora que a vida não tem valor, né? Sim. Vamos dizer assim. Então, por esse motivo, a criação de um centro específico, igual a Casa dos Raros, que nós estamos construindo em Porto Alegre, que vai ser inaugurada nos próximos meses, e depois o Hospital dos Raros em São Paulo, que vamos construir. Esses que vão criar uma rede de trabalho e protocolos. Claro, não vão trabalhar sozinhos, vão trabalhar junto com os municípios, com o Estado, com o governo federal, com os hospitais, né, de rede, né? Mas pelo menos você vai ter um lugar integrado onde vai atender com dignidade e de uma forma rápida esses pacientes. E com os gestores também, Tony. Eu acho que os gestores têm que estar presentes para Sem entender dúvida. esse processo. Sem e dúvida, participar. porque o gestor é super importante, porque ele que separa o joio do trigo, ele que faz o encaminhamento. Por isso a Casa dos Raros em Porto Alegre, ela vai trabalhar com o município, com o Estado, né, com os hospitais principais públicos e privados, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para fazer a capacitação, com a academia, com o governo federal. É necessário a gente ter uma rede integrada, né, para a gente identificar sinais e sintomas, para a gente acabar com a fila de espera desses pacientes, né, que estão anos na fila. Diagnóstico precoce. Né? Diagnóstico precoce é o mais importante na vida do paciente, independente se tem medicamento ou não, porque com intervenção qualificada de equipe multiprofissional, você dá muita qualidade de vida para aquele paciente e para seus familiares. Ainda que você não tenha medicamento, né? Isso é super importante ser tocado nesse assunto, Tony, porque a gente teve recentemente uma mudança da lei do teste do pezinho. Você acha isso uma evolução? Como é que está essa situação, Tony? Claro, isso foi um passo super importante na história do Brasil, tá? De você... Agora, o mais importante, eu acho, não apenas aprovar essa lei. Hoje nós temos 6 doenças, vamos ter mais de 50, né? Só que isso tem que ser implementado pela regra da lei nos próximos 5 anos. Como implementamos isto? De uma forma rápida e eficaz. Agora, esse é o desafio para o próximo governo, implementação desse projeto de lei de uma forma rápida, qualificada, e além de diagnóstico, como encaminhamos esses pacientes e para onde? Porque o diagnóstico é a primeira parte, né? Você cria... Com 50 doenças implementadas, você vai diagnosticar bastante com o teste do pezinho. Como você vai fazer agora, após esses diagnósticos? Após o diagnóstico, tem que dar um encaminhamento para isso, exatamente. Né? Para onde você vai encaminhar, para que esses pacientes não entrem na mesma fila, tá? Senão a gente não vai resolver. Não adianta fazer o teste. Tá? E para qual centro? Para onde, né? E esse centro vai poder fazer o quê? Mesmo habilitado pelo Ministério da Saúde, o que ele vai oferecer? Porque o diagnóstico, muitos oferecem. Após o diagnóstico, o que ele vai poder oferecer? Se dentro do centro, que nem, por exemplo, HC da vida, tá? Vamos falar do jeito que é as coisas, tá? A fila da genética, mais de 1 ano, mais de 1000 pacientes, tá? Qualquer HC, a maioria, mais de 1000 pacientes. Isso quanto tem sorte de chegar na genética, na fila da genética. Porque primeiro vai na outra fila, tá? Para passar por pediatra ou por clínico geral, que seja. Quanto ele identifica sinais e sintomas que tem algo, né, diferente, que tem talvez uma síndrome rara, ele encaminha para a genética. Ele entra na fila da genética mais de 1 ano para chegar até a genética. Para ter a consulta. Para ter a primeira consulta. A primeira consulta em genética. Depois que tem a primeira consulta em genética, aí começa a saga para fazer os exames, fazer tudo. E muitas vezes aquele centro não consegue identificar, porque não é todos os exames existem naquele centro. Precisa correr atrás. É um grau.
Claro, de complexidade. De complexidade. É. Muitos centros não têm sequenciamento e às vezes nos testes que tem naquele centro não conseguem detectar, ele precisa fazer sequenciamento. Ele não tem como fazer, custa caro. Então, mas vamos dizer que ele conseguiu. Por milagre. Sim. Conseguiu. Dentro de 1 mês, 2 meses, conseguiu fazer um diagnóstico de uma doença rara, que nem a do meu filho, vamos falar. Vamos falar de uma coisa que eu vivo, né? A doença do meu filho é uma doença genética rara. Igual 80% das doenças raras são genéticas. A doença do meu filho é uma doença de erros inatos de metabolismo. Temos mais de 500 doenças do grupo erros inatos de metabolismo. São doenças degenerativas, progressivas, e se não houver intervenção qualificada, o paciente não tem, na sobrevida dele, não ultrapassa 7 a 10 anos. O que ele precisa? Precisa de um manejo, de uma equipe multiprofissional, de oftalmo, de ortopedista, de neurologista, de cardiologista, de físio, de fono, de psicóloga, de todas essas equipes multidisciplinares, de médicos, de não médicos. Então a geneticista ela faz o exame e fala, olha, ele tem mucopolissacaridose tipo 2, mas preciso ver como está a audição dele, como está... tem que ver, passar por oftalmologista, tem que ver o coração como ele está, tem que ver o eletro dele, porque para ver se ele precisa tomar esse medicamento ou não, né? Precisa fazer tudo isso para dar qualidade de vida. Agora, se estou no HC, voltamos para o HC, para passar por todos esses especialistas, você acha quanto tempo ele leva? Se a gente não tiver uma atenção especial, acabou. Não adianta o diagnóstico. Então, por isso, eu volto a falar que o formato, o conceito que é tratado hoje o paciente da mesma fila, que é tratado outro paciente, não funciona para as doenças raras. E não funciona para o Sistema Único de Saúde. Porque enquanto está na fila para ser atendido por ortopedista ou por neurologista, está esperando 6 meses aqui, 6 meses aqui, muitas vezes ele interna, ele opera, ele tem problemas porque não houve intervenção rápida, não houve um relatório combinado por uma equipe interdisciplinar. Vamos seguir esse tratamento que vai dar qualidade de vida, vamos evitar internação, vamos evitar problemas maiores. Evitar gastos secundários. Exatamente. Seguindo nessa fala da complexidade, Tony, que é extremamente preocupante e que a gente precisa, de fato, aumentar o conhecimento de todo mundo que lida com doenças raras. E falando agora de um assunto que você domina e que é muito importante também no contexto da gestão em saúde, que é a incorporação tecnológica em doenças raras. Como que a gente faz... primeiro, o que as associações de pacientes podem ajudar, né, no processo de melhora dessa incorporação para o sistema, seja público, seja privado. E Tony, na tua experiência e tudo que a gente conversou em outras vezes, o que você resume para a gente que, na tua visão, é uma demanda especial das doenças raras no processo de incorporação tecnológica?